Olá pessoal, tudo bem? Aula de matemática com o professor Beto Lopes, estudando hoje geometria plana, de forma mais específica, medidas de superfície. Acompanhe nosso livro didático aí na unidade 7, que lá a gente tem esse conteúdo detalhado, certo? E nós estamos iniciando aqui a aula trazendo a planta de uma casa, porque a planta de uma casa é uma aplicação desse assunto, desse conteúdo, tá? A matemática ela está sim presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e está aqui um exemplo. A planta de uma casa, observe que você tem uma ideia aqui do design e tudo, certo? Você vê aqui quantos quartos tem, né? No caso, cozinha, banheiro, sala de estar, garagem, certo? Então traz as partes da casa, né? A circulação. Além de trazer esse design, traz também as medidas, pessoal. Aqui nós temos o seguinte, ó, nesse quarto 3 aqui, ó, 1A igual a 13,1. Então aqui é a nossa área, certo? Então a área aqui é 13,1 metros quadrados. Então isso aqui é uma prova, né, da aplicação desse conteúdo no nosso cotidiano. A área aqui da cozinha, por exemplo, 5,15 metros quadrados, né? O quarto 2, o quarto 3, tá? Então é uma aplicação. Através do desenho da planta aqui, você sabe a quantidade de material necessário, por exemplo, para revestir toda essa casa aí. E hoje vamos trabalhar os quadriláteros, apenas eles na aula de hoje, tá? São eles aqui: retângulo, quadrado, losango, trapézio e paralelogramo. Nós vamos estudar como calcular a superfície deles. Iniciando aqui com retângulo e quadrado, trazendo aqui logo a representação de um retângulo. Esse retângulo aqui, calcular a superfície dele significa qual é esse espaço aqui que ele vai ocupar. Trabalhando sempre em duas dimensões aqui, ó, essa dimensão e essa dimensão, são figuras bidimensionais. Então aqui, pegando cada espaço desse como unidade de área, nós vamos ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Como você tem 15 quadradozinho pequeno aí, você vai ter 15 unidades de área. Como aqui está em centímetros, seria 15 centímetros quadrados a área que esse retângulo ocupa, que é para a gente ter essa ideia do que significa a superfície dele, tá? E vendo aqui a área, né, da superfície do quadrado e do retângulo. Então vejamos aqui, ó, logo trabalhar com esse retângulo aqui, ó. O retângulo vai ser um quadrilátero, sempre 4 lados, com 4 ângulos retos, ó. Então aqui é matematicamente o conceito de retângulo, certo? Esses 4 ângulos retos, esse lado aqui horizontalmente paralelo a esse e esse verticalmente paralelo a esse, certo? Então aqui vai ser um retângulo. Para calcular a área de um retângulo, você multiplica a base, certo, vezes a altura. Aqui o autor está chamando de A de área, ó, a área dá igual, sendo a base aqui, ó, esse B grande aqui, o lado maior, vezes o B pequeno, o lado menor. Então a base vezes a altura significa a mesma coisa, e assim você calcula a área do retângulo. Observe que o quadrado tem também 4 ângulos retos, né? E esse lado aqui é paralelo a esse, e esse paralelo a esse, certo? Então aqui também vai ser um retângulo. Só que como os 4 lados são iguais, quando isso acontece, nós temos um caso particular de retângulo que a gente chama de quadrado. E a área do quadrado é semelhante, é a mesma forma de calcular do retângulo. Esse lado vezes esse lado, que vai a mesma coisa que L ao quadrado, tá? E trazendo aqui um quadrado aqui para a gente calcular a área, já que nós sabemos como calcular. Como esse lado aqui é igual a esse, nós temos um quadrado, né, e 4 ângulos retos. Pronto. A área, nós sabemos que é
lado vezes lado. Então, lado vezes lado. Então, nossa área aqui vai ser igual. Esse lado aqui é 4. Tá? 4 aqui. Vezes 4. 4 vezes 4, 16. Como a unidade aqui é metro, então metros quadrados. Certo? Então, 16 metros quadrados. Observe se você for contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Cada quadradozinho desse está sendo a unidade de área. Então, como tem 16, aqui você calculou 16, certo? Quando vem quadriculado, basta você contar. Mas como nem sempre vem, então você vai ter uma medida assim, ó. E a outra medida aqui, ó. Aí multiplica, certo? Ela vezes ela. E aqui nós temos um retângulo, certo? Ó, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Como essa base maior. E aqui, 1, 2, 3, 4. 6 vezes 4 vai dar igual a 24 centímetros quadrado, certo? A unidade que tiver aqui é ao quadrado, porque é ela vezes ela. E se você vir aqui contar, você vai encontrar 24, tudo bem? Agora, paralelogramo. Como calcular a área de um paralelogramo, tá? O paralelogramo vai ter essa figura, um quadrilátero, né? Onde você tem esse lado paralelo a esse também paralelo a esse, assim, certo? Mas não tem ângulos, não tem os 4 ângulos reto como tem lá o retângulo. Para calcular a área, vamos ver o seguinte, vamos procurar uma fórmula aqui para a gente calcular. Se você pegar esse pedaço aqui, ó, certo? Pegar esse pedaço aqui, ó, pegar ele aí e colocar ele aqui dentro, pega ele aqui e traz para cá, aí você vai ter essa nova figura aqui, ó, que essa nova figura aqui vai ser um retângulo, e a área do retângulo é base vezes altura, então a área do paralelogramo também é base vezes altura, por essa explicação matemática. E losango, tá aqui, né, a figura que representou losango, certo? Você vai ter, certo? Esse desenho aqui, essa parte em verde que está mostrando aí o nosso losango, né? Certo? Semelhante a um quadrado aí, só que não vai ter aqueles ângulos retos, né? Aqueles 4 ângulos retos. Mas observe o seguinte, se você vê esse losango verde aqui, se você coloca ele dentro dessa figura aqui maior, A, B e C, D, essa figura maior aqui é um retângulo, tá bom? Como calcular a área de um retângulo? Base vezes altura, essa base aqui. No losango a gente chama de diagonal maior vezes altura. Com isso você calcula essa superfície toda aqui. Só que o que você quer só a parte verde, observe que esse aqui, ó, é igual a esse, ó. Assim como esse é igual a esse. Desculpa, igual a esse. Assim como esse é igual a esse. E assim como esse é igual a esse, certo? Então elas são iguais. Então o todo você vai ter o retângulo. Como o losango é só metade, ó, aí você divide por 2 para calcular a área do losango, bem simples assim. E o trapézio, a área do trapézio. O trapézio está aqui essa figura, ó, que você vai ter essa base paralela a essa, mas essa aqui já não é paralela a essa, ó, tá certo? Não é. Tem um formato aqui de uma saia antiga, digamos assim. Para a gente calcular a área, vamos pensar o seguinte, vamos pegar um losango aqui, esse azul aqui, por exemplo, certo? E vamos imaginar ele, certo? Na cor vermelha, mesmo tamanho, mesmo formato, mudando só a cor. Aí você pega esse aqui, ó, e coloca invertido assim. Quando junta os dois, você vai ter um paralelogramo. Que a área de paralelogramo, nós já sabemos, né? É base vezes altura.
Então, como vai ficar aqui, ó? Se você for calcular o paralelogramo, é base vezes altura. E essa base aqui está formada por esse B grande e esse B pequeno, ó, que é a base, vezes a altura, tá? Se você fizer isso, você calcula a área do todo. Como nós queremos saber só esse azul e esse é igual a esse, você divide por 2 para você ter a área, tá certo, do trapézio, pessoal. Bem simples assim, tudo bem? Se alguém tiver dúvida, entre em contato comigo, né, por meio do meu WhatsApp, veja vídeos sobre esse assunto no YouTube, acesse o canal da escola e continue estudando no seu livro. Não esqueça de ficar em casa, certo? Para a segurança de todos. Um forte abraço e até uma próxima aula.